Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite para quem está aí no Brasil e bom dia para quem está aqui no Japão. Estão me ouvindo bem? Olá, pessoal, tá entrando. Olá, tudo bem? Bom dia e boa noite. Olá, pessoal, vamos esperar a Sabrine. Olá, olá. Boa noite, Beatriz. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom assim? Aí, chegou a Dola Amparo. Vamos ver, a Sabrine vai entrar aqui. Aê! Entrou! Olá, Sabrine! Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia aí, né? É, aqui, bom dia. Pessoal, como está o áudio? O meu e da Sabrine, tá bom? A imagem está boa? Oi, Eike. Ó, o Eike caiu da cama aqui, hein? Só para nos ver. É, privilégio. Tudo E ok, sua mãe? mãe? É, minha mãe tá lá. Nossa fã número um é minha mãe. Está boa, Beatriz? Ok, que bom. Que legal. Então tá tudo certo, né? Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o parto normal, né? Já há mais de uma semana eu tinha anunciado lá no Instagram, aqui no Instagram, que a gente ia falar sobre o parto normal, porque nos stories muitas mães falaram que tem medo do parto normal, né? Medo da dor, que acha que não vai conseguir. Então a Sabrine, né? Ela aceitou um convite da gente falar um pouquinho sobre parto normal. Eu vou me apresentar um pouco, depois a Sabrine vai se apresentar, né? E depois eu vou falar um pouco da minha experiência, que eu tive três filhos, né? Três partos normais. E a Sabrina vai falar da experiência dela, porque ela é doula, então ela já assistiu, né, aos partos e ela ajuda várias mulheres. E depois a gente vai concluir, da metade para o final, respondendo as perguntas que já foram enviadas e também as perguntas que você podem fazer aqui agora ao vivo, tá bom? Vai chamando o pessoal aí para assistir com a gente. Tá bom assim, Sabrine? Pode ser? Tá ótimo. Uhum. Ok, então. Meu nome é Cássia, eu tenho 26 anos, eu tenho três filhos, né? A Kimberly, o Giovanni e o Felipe. As minhas gestações foram bem próximas, né? Porque a Kimberly tem 3 anos, o Giovanni tem 2 e o Felipe fez 5 meses agora. E eu moro aqui no Japão já a metade da minha vida. Eu cheguei com 13 anos, agora eu tô com 26, né? Então é bastante tempo. Então a minha fase materna, tudo foi passado aqui. Os nascimentos foram todos em hospitais japoneses, né, com médicos japoneses. Eu vou falar para vocês um pouquinho como que foi, como que os médicos tratam, né, a gravidez aqui no Japão também, que ele, para mim, de certa maneira, muito, muito mais natural do que aí no Brasil. E, bom, os três partos naturais não foi muito fácil, mas a gente consegue, eu vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, essa só acho que é um pouco sobre mim, né? Sou casada há 4 anos, tenho três filhos. Sabine quer se apresentar? Então, meu nome é Sabrine,
eu moro, né, no Brasil. Eu tenho 28 anos, não tenho filhos ainda, porque eu não sou casada ainda. Em 2017, a convite de uma amiga, eu fiz o curso de doula, que é um curso de doula com perspectiva cristã. E nunca imaginei na minha vida que ia ter contato com esse mundo, porque eu sou formada em direito, né? Não tem nada a ver com o mundo da obstetrícia. E um dos requisitos para fazer o curso, aliás, não precisava, né, de ser da área da saúde. Então, pensei, né, eu não sou da área da saúde, então não tem problema nenhum. E fiz e me apaixonei por tudo que eu aprendi. Eu fiquei assim, extremamente encantada com esse mundo. E esse mundo, tudo que envolve, né, maternidade, mulher, tudo, né, aquilo que Deus sonhou pra gente, sempre me chamou muita atenção. E eu fiz o curso, não foi logo imediatamente que eu já fui acompanhar partos, né, demorou um pouquinho. E aqui na minha cidade, além de mim, tem mais duas amigas minhas, que são doulas, uma é enfermeira obstetra, né? Fez pós em obstetrícia, chama Cássia também. E somos nós três, né? Que às vezes elas passam algumas gestantes para mim, enfim. E tem sido uma experiência muito rica. Vou dizer que não é fácil. Às vezes eu já pensei em desistir diante das, assim, com as coisas que eu já vi, né? Porque a assistência ao parto aqui no Brasil deixa muito a desejar daquilo que seria o ideal. Mas, ao mesmo tempo, o desejo de ajudar, de disseminar, né, o conhecimento é maior ainda, né, com essas mulheres. E a cada parto que eu acompanho, que eu ajudo, a gente sai de lá mais renovada. Por mais todo pensamento que tinha de desistir, deixar para lá, eu esqueço depois do parto, né? De ver como que Deus nos criou para isso mesmo. Nosso corpo é perfeitamente capaz para isso. E eu vejo assim que no Brasil as mulheres, o medo em relação ao parto é baseado em mitos, né? Existe um medo comum, que é aquele medo que a gente tem. Nós somos seres humanos, né? Nós temos medo da dor. E tem aquele medo irracional, baseado em mentiras e tudo mais. E é isso, e eu fiquei cada vez mais apaixonada, né, por esse mundo da obstetrícia, embora a doula, né, explicar que a doula não faz nenhum procedimento médico, a doula não faz aquilo que cabe à enfermeira. O papel da doula é dar apoio emocional e físico durante o parto e educar a gestante no sentido de conhecimento, para que com esse conhecimento ela consiga, né, ela tenha um preparo para o parto. E é isso. Ah, é bom. Então, é bom, ainda bem que você falou dessa parte da doula, né? Porque muita gente fala, mas a doula vai fazer o parto, e como que faz, para que que serve uma doula, né? Então é isso aí que a Sabrina falou, gente. A doula não faz o parto, ela tá ali para amparar a mulher, né? Porque é uma coisa assim muito necessária. Eu não tive doula, mas a minha família faz o papel da doula para mim. Minha mãe e meus irmãos, eles fazem massagem em mim, conversam comigo, né? E é muito bom, me faz muito bem, porque eu me sinto muito amparada, muito protegida, tenho forças, né? Porque eu fico imaginando se eu sempre tive acompanhante no meu parto. Na verdade, está todo mundo no meu parto. Eu tenho essa alegria daqui no Japão, onde eu tenho os nenéns, que é numa clínica, onde a família inteira está comigo. Enquanto eu estou tendo as dores, enquanto eu não entro para a sala de parto mesmo, a minha família está ali comigo. Pai, mãe, meus irmãos estão todos ali, os meus filhos. É uma coisa muito feliz. Eu não preciso ficar sozinha. Eu só vou deixar eles para entrar na sala de parto. Ainda assim, eu posso levar 2 acompanhantes comigo. Então é muito feliz, né? Eu tenho um apoio ali em todo o trabalho de parto, em todo momento, até o nascimento, minha mãe tá ali, meu marido tá ali comigo. Então é muito feliz, né? E apesar de eu não ter uma doula, como a Sabrine, a minha família faz esse papel de estar me apoiando, né? Então, a pessoa pode pensar, talvez não seja necessário ter uma doula, né? Porque ela não faz muitas coisas, mas só a mulher que está ali em trabalho de parto sabe quanto ela se sente frágil naquele momento, né? Precisando de um apoio, alguém que ajude ela a respirar, né? Para que ela controle as emoções dela. Bom,
eu vou falar um pouquinho dos meus partos, né? O primeiro parto foi em 2015, né? Da Kimberly. E até aqui nascer, eu nunca tinha parado para estudar sobre parto, assim. Para mim, eu engravidei e como é algo natural, bom, eu vou dar conta e vai acontecer tudo bem. Graças a Deus ela nasceu, né, perfeitamente, mas quanto às dores, né, as contrações, eu fiquei um pouco assim desesperada na primeira gravidez, porque a dor vinha e olha como a falta de preparo atrapalha um pouco, né? Quando a dor vinha, eu segurava, sabe? Eu enrijecia o corpo, tentando amenizar aquela dor, mas aquela dor piorava, né? Porque eu não conseguia relaxar. Então, conforme a dor ia vindo, eu ia fazendo força para segurar e aquela dor ficando intensa, intensa. E chegou um momento assim que eu fiquei muito nervosa. Eu falei, nossa, eu vou morrer aqui. Mas não, eu consegui, né? Aquela parte final, foi tudo bem. O que aconteceu? No segundo parto, eu falei, não pode ser assim. Muitas mulheres falaram pra mim, mas não doeu tanto assim, tem que controlar a respiração. Eu falei, não é possível, gente. Eu quase me descabelei, essas mulheres falaram que não dói tanto assim. Então eu fui estudar mais. Aí que eu comecei a estudar, a entender um pouco sobre o trabalho de parto e tudo mais. E no segundo, eu estava muito mais preparada. Eu conseguia controlar a minha respiração, né? Eu sabia onde que tinha que fazer a massagem, a minha mãe fazia para mim a massagem na lombar. Eu caminhava mais, né? Enquanto eu estava tendo dores, eu rezava. Eu estava muito feliz porque, ao invés de deixar a dor me dominar, como foi no primeiro parto, né? Eu deixei a dor me dominar. Fiquei totalmente entregue a ela de uma maneira ruim. No segundo, eu já estava dominando a dor. Então, eu estava mais relaxada e foi muito mais tranquilo. Eu tive também a felicidade da minha parteira ser uma ótima parteira. Ela fazia uma massagem assim, maravilhosa em mim. Ela fazia uma massagem na minha lombar, né? Ela sabia as posições que eu tinha que ficar conforme o bebê virava. Então, ela foi essencial para que o meu parto fosse tranquilo e bom. No terceiro parto também já foi mais fácil, né? Porque além da experiência de eu estar mais calma, eu também já conseguia relaxar mais. Eu sabia que eu ia vencer aquilo, que é um processo natural, que dói, sim, mas se eu consigo me entregar para aquela dor, ao invés de fugir dela, de reter ela, é mais fácil enfrentar. Né? Você vai, enfrenta a sua dor, você vai experimentar ela, porque eu li na sua apostila, gente, a Sabrina ela fez uma apostila, né? Para vencer o medo. E tá muito boa mesmo, assim, de verdade. Tudo que eu queria falar para vocês, eu acho que tá ali, né? Que ela vai tratar dessa parte dos mitos, do medo e tudo mais. Então eu enfrentava aquela dor e aceitava ela com muito amor e foi muito mais fácil, né? Eu atesto para vocês que um pouquinho de conhecimento, né? De saber controlar a respiração, de ter uma boa massagem, de ter uma pessoa do seu lado te apoiando, te incentivando, uma equipe que, né, que não fica te forçando, vamos logo fazer esse neném nascer, já tá na hora, vamos ter que fazer uma cesárea, não. Aqui no Japão, eu entro lá na clínica, olha, estou com contrações. O médico vem, vê de quanto tempo tá, como eu estou, verifica os batimentos do bebê e eu fico ali tranquila, num quarto, com a minha família conversando. Eu posso comer, posso beber. Então eu fico totalmente relaxada, só esperando o momento da minha bolsa estourar, porque o meu parto é assim, a bolsa estoura aí que o neném nasce, né? Então é um momento muito feliz, muito tranquilo para mim. E eu sei que, infelizmente, aí no Brasil, né, Sabrina? Muitas mães reclamam que é muito diferente, né? Tanto que elas querem chegar já com o neném saindo para ver se Sim. não recebe ocitocina, né? Nenhum tipo de indutor e tudo mais. Então, infelizmente, né? A nossa realidade está bem distante, mas acho que se a gente conversar, ajudar umas outras, se a gente se formar mais, um grupo de mulheres, né? Mais doulas cristãs, mais mães que têm um pouco de conhecimento, a gente pode mudar isso aos poucos, né? A internet está aí, a gente tem uma comunicação mais fácil hoje em dia. Então, essa motivação para a gente falar sobre o parto é para isso, é para ajudar as mães a fazerem entender que, apesar de doer, essa é a via natural,
né? Deus fez tudo perfeito. E desde sempre os bebês nascem naturalmente por meio de um parto normal. Então a gente não precisa ter medo, né? Bom, então esse é um pouco do relato dos meus partos, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco. Se tiver perguntas e dúvidas, vocês deixam aí. A Sabrina vai falar pouquinho, né? Porque estão tantos partos, né, Sabrina, que não dá para falar de tudo. Da experiência dela assistindo os partos. E depois a gente vai responder as perguntas, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e eu acho que nisso eu já vou respondendo algumas perguntas. Sim. Porque eu anotei todas as perguntas que você me passou, que algumas pessoas tinham te passado. Uhum. E a primeira pergunta é perguntando sobre o parto no SUS. Então, vou falar a realidade aqui no Brasil. Uhum. Tem-se muito essa ideia, né, que o parto no SUS, eles apoiam muito o parto normal. E que, quando é particular, é mais cesarista. Eu posso te falar que hoje tá Hum. muito relativo. Tanto aqui na minha cidade tem médico que é do hospital, não vou citar o nome do hospital. Particular, ele Uhum. tá como plantonista no hospital público. Ele é o mesmo dos dois. O SUS, na teoria, né, ele incentiva mesmo o parto normal. Tanto que você vai pegar a caderneta da gestante, tem lá posições para o parto normal, receber Hum. massagem, tem lá a bola, tem até a doula, tem até a figura da doula na caderneta do SUS. Só que na prática é totalmente o contrário, né? Tanto que tem hospitais que têm resistência à doula, que acham que não é necessário. Eu fico, meu Deus, mas está na caderneta. Será que esses profissionais eles têm acesso a esse material? Porque está no próprio SUS, né? Uhum. E assim, de fato, eles até que incentivam mesmo e defendem um parto normal. E vai depender muito assim do médico que está de plantão, vai depender do morto, de vários fatores. Hum. Mas o incentivo do parto normal no SUS é assim, é um parto normal anormal. Uhum. É um parto normal que você chega lá e eles já vão te dando ocitocina, Hum. você tem que dilatar em tal horas, você é uma pessoa que tem que liberar o quarto para uma outra mulher entrar, né? Às vezes tem bons profissionais, sim, só que às vezes o hospital não tem estrutura e às vezes o profissional ele tem que obedecer ao padrão do hospital, né? Conheci enfermeiras maravilhosas no hospital aqui da minha cidade. Também tive experiência negativa. Depende muito da pessoa, da formação da pessoa. E às vezes eu via nelas assim o desejo de atender melhor a mulher e tudo mais, mas elas obedecem ordens, né? Uhum. Então, eu posso dizer que essa coisa de SUS e de particular está muito relativo, vai depender muito do profissional, vai depender do momento que você chega no hospital, por isso que eu sempre aconselho, né? Evitar internar precocemente, por isso que é bom conhecer cada fase do parto, para, às vezes, acontece uma coisa, a mulher desespera e já vai, quer ir para o hospital, não é o momento ainda. Ficar em casa, ter um suporte em casa maior. Então, assim, pode ser o pior hospital do mundo, né? Aqui, de fato, não tem um hospital, como dizer, humanizado. Na minha cidade não tem. Mas o que faz um parto ser humanizado nem é tanto o hospital, a equipe, é a assistência que aquela mulher vai ter, né? Evitar uma internação precoce, evitar intervenções hospitalares. E nisso eu aconselho muito o casal em casa, né, dos direitos deles, porque no hospital a doula não pode ficar discutindo, né, não é ético a doula ficar discutindo com o médico, nem com o enfermeiro. Uhum. Então, tudo que eu falar, eu falo para o casal. E o casal ali na sua liberdade, no parto, vai falar, olha, a gente não quer, né, a gente não quer sem ocitocina, a gente quer naturalmente. E lógico, isso não quer dizer que você está discutindo com o médico no sentido de saber mais que ele. Se for uma intervenção for realmente necessária para aquela mulher naquele momento, lógico que ela vai ter que aceitar, né? Uma cesárea de emergência, lógico que ela vai ter que aceitar. A questão aqui é combater o uso rotineiro, né? De coisas Uhum. que atrapalham o processo natural do parto. Porque uma intervenção vai desencadeando outra, que vai desencadeando outra. Com isso a mulher sente mais dor e ele já quebrou todo o processo natural.
Então, eu faço o quê? Eu aconselho o casal, né? Explico todos os direitos deles, explico todas as intervenções, explico tudo que você imaginar sobre o parto, eu explico, né? O Uhum. casal fica super informado e seguro para tomar as decisões, né? Esperar o momento certo de ir no hospital. E tem dado muito certo isso, né? Graças a Deus. Porque, infelizmente, nem todos os hospitais hoje, os profissionais, são atualizados. Coisas que eram feitas na medicina anos atrás, hoje já se provou que já não é mais eficaz, né? E continua sendo feito. Uhum. Às vezes aquele profissional continua fazendo, seja por interesse pessoal, ou às vezes é sem maldade, às vezes é porque ele não atualizou o estudo dele, né? Eu Então, fico. essa educação, né, pré-natal, né, que a gente fala educação perinatal. Quanto mais a mulher, quanto mais o casal se informa, é mais garantia de um parto com sucesso. Não é nem Uhum. tanto o se preparar, assim, eu digo, de alimentação, de massagem, lógico que ajuda, mas é mais Uhum. aqui, né? É mais na mente mesmo. Então, eu tenho visto, assim, que os partos, né, que tem dado certo, é a mulher que perdeu o medo, né, que estudou sobre os mitos, é a mulher que sabe o momento certo de ir para o hospital, é a mulher que tem um apoio psicológico e emocional, é a mulher que tem paciência de esperar. Então, a educação é, né, isso que a gente está fazendo, né, de se preparar, Uhum. é o que mais ajuda a ter um parto, né, mais tranquilo, porque o desconhecido causa medo, né, na nossa mente. Se você sempre escutou que o parto normal mata, que o parto normal é a dor mais insuportável do mundo, que você nem toda mulher consegue. Se você cresceu ouvindo isso sua vida toda, então sua mente já tem um pensamento negativo em relação ao parto. E é o que eu coloquei na apostila, né? O que faz o Uhum. parto ser mais doloroso do que ele é normalmente é o psicológico da mulher. Igual você falou no parto da Kimberly, né? Seu corpo É, se enrijeceu ao foi. invés de se escutar, né? O que, que acontece com a nossa musculatura? Ela se enrijece. E o que, que ela tem que fazer? Uhum. Ela tem que contrair, tem que dilatar. Então, quanto mais relaxada essa mulher estiver, mais tranquila, conhecendo o corpo dela, sentindo o corpo dela, a dor tende a ser mais suportável. Porque o nosso corpo, no trabalho de parto, ele vai liberar todos os hormônios para que esse parto aconteça da melhor forma possível. Deus é perfeito, né? A ocitocina, a endorfina, a prostaglandina, são vários hormônios que ajudam a mulher a não ter hemorragia pós-parto, ajuda a dor Uhum. ser suportável, vai ajudar a mulher na amamentação, vai ajudar o vínculo entre mãe e filho. Só que para esses hormônios agirem de uma forma harmoniosa, a mulher tem que estar se sentindo segura, não pode ter muitas luzes, não pode ter muitas vozes ao seu redor, porque o Uhum. parto é biológico, né? Imagina você, né, na sua intimidade lá com seu marido, porque um dos hormônios no parto também está presente na relação sexual. O momento requer intimidade, privacidade. Imagina toda hora alguém entrando, atrapalhando. Outro exemplo que eu sempre dou também, né? Nossas necessidades fisiológicas de ir no banheiro. Imagina a Uhum. pessoa ali colocando limite para você fazer suas necessidades, mandando você deitar. Seu corpo não vai agir naturalmente. Então, o que faz o parto às vezes ser mais traumático e mais doloroso é o medo e a tensão, porque o corpo vai liberar adrenalina, que é um Uhum. hormônio responsável pelo que faz a mulher sentir mais, né, ter mais dor. Porque a adrenalina não se dá com os outros hormônios do parto. A adrenalina vai bloquear a ocitocina, vai bloquear a prostaglandina. Então, quanto mais adrenalina, mais dor essa mulher vai ter. Então, eu Sim. sempre aconselho, né? Ambiente silencioso, ter pessoas ao seu lado que respeita e entenda a sua escolha do parto normal. Você, graças a Deus, teve familiares que te apoiaram, mas eu já vi casos de familiares que, infelizmente, deixaram a mulher mais nervosa.
Então, assim, escolha Uhum. bem as É, pessoas. tem gente que é muito desesperado, que é melhor nem assistir, né, o parto. Fala, ó, quando nascer eu ligo, né? É melhor. No hospital Sabrina, nem sempre é possível pedir isso, né? Mas a Nina aqui tá perguntando, né, que se a gente vai disponibilizar depois. Eu queria responder para ela e para outras mães que eu vou tentar salvar essa live. Se ficar boa, eu vou postar sim, tá? Mas uhum, não garanto que vai ficar muito boa. Então, se vai salvar mesmo tudo. Então, porque eu não sei se o Instagram salva inteira essa live, né? Mas eu vou tentar, tá fica bom, Nina? E depois é verdade, é verdade. De qualquer forma, vai ficar aqui por 24 horas, né? Então, vocês podem assistir 24 horas. depois. Sabrina, eu fico assim, depois que eu descobri como que era a situação aí do Brasil, eu falei, eu entendo por que que as mulheres não querem ter o parto normal. Porque além da dor natural que já existe, se ela chega no momento, ela já chega tensa. Eu vou entrar aqui, o médico vai me aplicar uma citocina, eu vou sentir mais dor, eu vou ser forçada a ter esse bebê logo, porque eu tenho que disponibilizar o quarto. E eu posso ter várias intervenções, né? Posso ter um corte, vai ter uma pessoa que pode subir na minha barriga. Eu falei assim, eu também teria medo. Se alguém Uhum, me falasse sobre tudo isso, eu falar, não, esse normal, igual você falou, é anormal, eu não quero isso pra mim, né? Porque eu tive, assim, 3 partos tranquilos, né? Aqui no Japão, eles tratam o parto normal de uma maneira muito, muito natural. A mulher engravidou, tá lá fazer o pré-natal dela. O pré-natal aqui é muito bom. Todo mês a gente tá lá, vendo o neném, pesando, fazendo exames. E quando um bebê nasce, tá para nascer, a gente vai conversar com a parteira, assim, o seu bebê vai nascer naturalmente. Esse é o normal. Todas as mulheres aqui no Japão são encaminhadas para o parto normal, a não ser que haja realmente alguma complicação para fazer uma cesariana. Mas ela não pode chegar lá e falar assim: eu quero marcar uma cesárea para tal dia. Isso não acontece. Né? A gente está preparado. Então, isso muda a nossa cabeça de certa forma. Porque aí no Brasil, essa opção é muito, muito fácil, né? Aqui a gente sabe, não, a gente não tem essa opção. Então a gente, tudo bem, é normal, eu vou lá e vou ter esse bebê. Isso já muda a nossa cabeça. Né? Fala assim, é normal, então eu vou conseguir. Né? Por mais que a gente não se prepare tanto, a gente encara isso de uma forma natural, como é mesmo. Então, sim. a maioria das mulheres ao meu redor, as japonesas, têm parto normal, assim, porque para eles não mudou, né? Sempre foi assim e continua sendo assim, felizmente. E eu fico vendo essas mães do Brasil, eu sinto, assim, de verdade, uma pena, né? Que colocaram tanto medo nessas mulheres, né? Quando eu engravidei, a minha mãe até pensou na possibilidade, falou, vamos para o Brasil para você ter parto lá, porque na minha época foi boa. Mas eu não conhecia a realidade do Brasil. Eu fiquei muito feliz de não ter podido ir, de ter tido meu parto aqui, né? Uma coisa que você falou sobre a posição de ter o bebê, isso é algo que eu quero mudar, né? Se eu engravidar novamente, porque os meus partos foram semi-sentada, né? Não é totalmente ruim, mas eu, depois que vi alguns vídeos, e como você falou, a própria física, eu creio que se eu tentar um parto de cócoras, vai ser muito mais fácil, né? Ou mesmo de 4 apoios, não sei, uma posição que eu me sinta totalmente confortável. Porque deitada, né? No último parto, eu tive uma hemorragia grande, então eu tinha que. A enfermeira para achar minha veia demorou muito, e ela ficava procurando aquela veia, e né, o momento foi ficando tenso, e eu deitada, aquilo me deixou assim um pouco nervosa, né? Então eu queria no próximo parto tentar uma posição diferente, uma posição de cócoras, quem sabe, que é uma maneira que eu acho que vai ser mais fácil e mais natural, né? E aí, já respondendo outra pergunta também que eu anotei aqui, Uhum. que fizeram, Sim, perguntando sobre. Qual a pergunta que a pessoa fez? aqui na Deixa eu só live? pegar aqui. Antes? Não, naquelas perguntas que você Aqui me a. mandou, que as pessoas mandaram nos stories. Ah, tá. Perguntando se o parto vertical é melhor. Aí eu vou aproveitar o Uhum. seu relato para falar. O que que acontece? Na verdade, como você falou, né, do natural, do pré-apoio normal,
próprio nome já fala, é normal. Uhum. Nem precisaria da gente estudar tanto e nem falar para a mulher qual posição é melhor, porque o corpo é instintivo, é instinto, né? Uhum. Milhares de anos, todas as mulheres deram à luz assim, né? Nessa posição vertical. Mas por que hoje a gente tem tanto estudo, tem tanta preparação, sendo que é algo natural do corpo? Porque a mulher moderna desaprendeu a ouvir o seu corpo, de tantos comandos que ela recebe, né? Tem uma história em relação a essa posição, né, que a gente chama essa posição ginecológica, né, deitada. Tem Uhum. uma história, né, que era o rei Luís, tal, ele queria assistir o parto do filho dele e mandou a mulher deitar. E a partir daquele momento, todos os partos começaram a ser assim, porque os profissionais têm uma visão melhor. É bom para eles, não para a mulher. Entendi. Para a mulher não é bom, né? É claro que se precisar de um momento de emergência, a mulher ser analisada, o profissional vai analisar. Tá? Uhum. Eu já vi médicos, assim, né? Esses médicos, assim, dessas equipes mais humanizadas, né? Que faz contorcionismo no chão, mas não deita a mulher, sabe? E eu O acho muito doutor bonito Frederico, né, que você postou, né? isso. Porque, gente, é a mesma coisa de eu mandar você fazer cocô deitado. Não dá, não, assim, não, Uhum. sabe? Não tem lógica. É claro que pode ser, acontece que tem mulheres que sentem vontade de deitar, mas é pelo Uhum. cansaço. Elas deitam um pouquinho, recupera e volta, Uhum. né? Aí é outra história, né? Mas Uhum. mandar a mulher deitar, ficar assim, ó, o parto vertical, né, de cócoras, ele ajuda a abrir a pelve em 40%. Ele Uhum. ajuda a questão da física, né, o bebê descer. Ele ajuda, as contrações uterinas são mais eficazes. Ele ajuda a ter menos laceração, né? Quando a mulher tem parto em posições verticais, elas quase não tem laceração e quando tem laceração grau 1, leva mais oxigênio para o bebê. Os partos são menos dolorosos, né? Porque você está agindo conforme o corpo, conforme a Sim. natureza. Você deitar é você ir contra a lei da física, porque o seu corpo vai fazer assim, né? O seu bebê vai fazer um esforço muito maior. Isso. Bebê querendo descer e você deitada, né? É. E assim, o povo brinca muito, né? As pessoas que às vezes são ignorantes no assunto. Ah, essa coisa de índia, é mulher do mato. Mas Uhum. toda vida, assim, né? As mulheres antigas sempre, todas as mulheres deram à luz assim. Né? Isso Sim. é da mulher, do corpo, é natural. E é interessante que quando eu acompanho os partos, eu sei quando o bebê está nascendo, porque algumas mães falam para mim, Sabrina, eu tô com vontade de ficar de quatro apoios. E às vezes fica até com Ah. vergonha de falar alto, fala baixo. Eu falei, você não tem que ter vergonha se quiser ficar de quatro, você pode ficar. Dá Ai, mesmo a vontade de virar, de mexer. Uhum. ai, eu sinto vontade de cocô. Ai, eu sinto vontade de É, agachar. Quando fala assim, eu já sei o que é. Entendeu? que legal. Uhum. Quando assume essa posição, é porque tá já no período expulsivo e ajuda mesmo a sair. Quero dizer assim, que é o que eu falei, o corpo vai, o seu próprio corpo, a gente não pode também obrigar toda mulher a ficar assim. Ela tem que obedecer o corpo dela. Mas pode acontecer de ela querer deitar um pouco, descansar, ela pode querer alternar entre uma posição e outra. Mas no expulsivo É. mesmo, em si, para ajudar o bebê, é o melhor. A mulher ela tem que estar muito assim, tranquila, relaxada, porque chega um momento, né, que a dor começa a ficar mais intensa, que a gente não quer falar com mais ninguém, não quer ouvir mais nada, porque a gente entra mesmo, como dizem na partolândia, né? A gente está concentrado ali naquela dor, então nada de fazer muita pergunta, ah, você tá bem, o que você está sentindo? Já vamos, né? Não. Deixa a mulher quietinha, né? A minha as mulheres que acompanham aqui, né, as enfermeiras, elas são muito boazinhas. Né? As japonesas, nossa, não carrega a gente no colo porque elas não conseguem, mas elas vêm, escuta, calminha, fala baixinho, respira junto, né? Tá doendo? Balança a cabeça e tá. Então ela começa a respirar, ela não fala nada, já começa a respirar com você, né? Aquilo vai te acalmando, então é tudo muito tranquilo, né? Sabrina, eu vou olhar aqui uns comentários pra gente interagir com o pessoal um pouquinho. Tem Uhum. bastante gente aqui que entrou. Que legal.
O Lírio de Campos perguntou, quando as pessoas, não, falou, quando as pessoas escutam que alguém teve um parto normal, eles arregalam os olhos e ficam assustados. Chamam de corajosa e tal. Isso é verdade, aconteceu comigo. Nossa, você teve 3 filhos de parto normal? Sim. Que coragem. Mas, gente, isso é normal. Normal virou anormal. Eu tenho, sinceramente, eu tenho muito mais medo de ter que ir para uma cesárea do que ter o parto normal, apesar da dor. Porque, imagina, eu cortar a minha barriga, eu fico assim apavorada, né? Caso for necessário, eu não vou ser contra, mas tenho mais medo. Qual instituição procura para fazer a formação de doula, Sabrine? De qual cidade que é? Lírio de Campos, responda aí qual a cidade para a gente estar recomendando, tá? Deixa eu ver o que mais. Muitas mulheres desistem de ter filhos por esse motivo no Brasil. Pois é verdade, lá eu sei disso, é muito medo, né? Já ouvi relato de uma mulher que marcaram uma cesárea por medo de não ter um bom quarto para ficar se fosse ter normal. Meu Deus Entendo. do céu. Vou ganhar meu bebê, Eu, meu segundo bebê. Só que cesárea olha, queria normal. Mas aqui os médicos nem te perguntam nada e marcam a cesárea, pronto. Não me perguntam nada e marcam cesárea assim, sem nada, Sabrine? Sem ter motivo algum? cadê a pergunta? Foi a Claudinha Almeida que escreveu. Vai ter o segundo Vou bebê e o ganhar. médico já marcou uma cesárea. Não, ó, isso é antiético. Por quê? As indicações reais absolutas de cesárea só dá para saber durante o trabalho de parto. Então, se um Hum. médico marca a cesárea já na consulta, ele está sendo vidente. Não Como tem que uma é? indicação. Não tem. Ele está marcando por É conveniência verdade, médica. meninas. Não tem como E ele saber, isso não é pode verdade. ser omisso, ele tem que falar sempre os riscos de uma cirurgia, ele tem que falar quais indicações que é. Por mais que ele não seja, vamos dizer assim, né, um militante do parto normal, ele tem que ser sempre sincero e transparente. Uhum, E marcou a exatamente. cesárea sem nenhuma indicação, cai fora desse médico, procura outro médico. É verdade, mas a gente tem essa possibilidade de estar procurando outro médico, né? Se o médico não está te apoiando, se ele já quer te empurrar uma cesárea, mas É. o parto normal tem risco. Gente, o risco de uma cirurgia, só por ser uma cirurgia, já é maior do que um parto natural. Então a gente precisa se informar de verdade, tá bom? Eu queria saber se no momento do parto em casa a mulher tem complicações, como que faz? Fico com medo de Ah, morrer. sim. Então, o parto domiciliar, parto em casa, né? Ele só pode ser acompanhado, só pode ser com gestantes de risco habitual. O que é risco Uhum. habitual? É aquela gestante com a gravidez saudável, né? Aqui no Brasil. Em outros países, mesmo quando a gestante tem uma gestação de alto risco, lá eles têm uma equipe que assiste parto domiciliar, né, em vários casos. Aqui não. Aqui, para a gestante ter o parto em casa, ela tem que ter uma gestação de risco habitual, saudável. E sempre tem um plano B, né? Uhum. A equipe, né, que vai assistir aquela mulher em casa, ela já tem um plano de que, se necessário, for para o hospital mais próximo. Só que assim, gente, essas coisas assim, pode morrer. Qualquer coisa de anormal que acontecer num parto, nunca vai ser de uma hora para outra que não vai dar tempo de não fazer nada. Não tem isso. Por Uhum. a parteira, né, enfermeira obstetra ou obstetriz, a médica que está acompanhando o parto em casa, vai estar ali com o aparelho, né, ouvindo os batimentos, né, do bebê fetal, vai estar avaliando a mãe, vai estar ali o tempo todo olhando a vitalidade, né, daquela criança, olhando o andamento do parto, vai saber intervir qual é o momento certo. Então, assim, não tem algo assim, puf, morreu. Não tem isso, Uhum. sabe? Uhum. Qualquer coisa de anormal, essa mulher vai imediatamente para o hospital. Todo caso trágico que você ouvir de morte no parto, você pode saber que tem alguma coisa errada. Ou a pessoa Uhum. te passou a história mal contada, ou o médico omitiu alguma coisa, ou aconteceu uma negligência, porque uma equipe séria, né, que acompanha o parto domiciliar, vai saber agir perfeitamente. Os riscos do parto normal.
os riscos de um parto normal para uma gestante, né, de risco habitual, que é, a gente fala que é a gestação saudável, é o risco de estar viva e atravessar uma rua. O fato de estarmos vivos já nos coloca em risco. Sim. Agora, você se submeter a uma cirurgia sem ter uma indicação real é um risco maior, porque é uma cirurgia de grande porte, né? Que está aí para ser usada, lógico, para salvar vidas, mas não ser usada da maneira que é. Não é Então, para todo mundo, né? Uhum. esse medo que ela disse, né, de morrer, isso aí é algo para ser trabalhado, né? Porque o Sim. parto ele não é assim, né? Se a sua gestação ela foi saudável, né? Você tem os exames, ultrassom, tudo bem, não vai acontecer algo de uma hora para outra que vai colocar em risco a vida da mãe da criança. E se acontecer, é algo que vai dar tempo, né? Se a equipe for uma equipe séria, né? Dá tempo Sim. de ir para o hospital, dá tempo de intervir. Então, esse medo que a gente tem, assim, às vezes é baseado em falta de informação e está sempre relacionado a mitos. Pensa bem, Uhum. Deus nos deu um sistema hormonal, um sistema endócrino, tudo perfeito, né? Ali durante a gestação, que gestou aquela criança perfeitamente. E no Uhum. momento do parto, todo esse sistema perfeito vai dar um problema, né? Não Lógico que consegue, né? existem lógico que existem situações bem específicas que podem ter algum problema, mas são Sim. problemas que dá tempo de intervir e dá tempo de Uhum. salvar aquela mulher. A medicina, né, a tecnologia está aí para isso, né? Então, pode ficar tranquila que se você tiver, né, o desejo de ter um É. parto domiciliar, a condição é que a sua gestação seja uma gestação de risco habitual, né? Que é a gestação saudável. E você Falando escolhendo do um medo, né? uhum, Eu queria falar um pouco assim que existe duas maneiras de tratar o nosso medo, né? Que podem nos ajudar. Uma que é treinando, conhecendo, né, mais sobre o parto, os momentos do trabalho de parto, que vai passando, alguns exercícios de respiração e tudo mais, para a gente ficar tranquila. Isso vai fazer com que o nosso cérebro, né, consiga liberar todos os hormônios necessários, a gente vai estar tranquila, tá? E o trabalho de parto vai desenvolver bem, a gente não vai sentir tanta dor quanto se a gente estivesse com medo e toda retraída. Então tá, esse é um aspecto que a gente pode treinar, né, mas assim, mais fisicamente, concreto. Um outro lado de aceitar a dor ou a morte é tendo a noção espiritual do trabalho de parto, né? Porque a concepção, né, a gestação, o nascimento, gerar uma vida, ele não é um fato simplesmente físico, mas ele é, antes de tudo, espiritual. O que eu quero dizer? Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu escrevo muito texto falando de conseguir amar a dor, de entregar essa dor. Por quê? Porque essa sendo aqui uma página cristã, a Sabrina também é, nós temos a noção de que quem dá essas vidas é Deus, né? Então, quando a gente foge da dor, não, eu não quero ter um filho porque dói, porque eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de morrer, a gente está fugindo da nossa vocação de ser mãe, de ser mulher, né? O próprio Deus, a maneira que ele nos trouxe a salvação foi por meio da dor, né? Existe uma relação muito grande entre o parto, que traz a vida, e a morte de cruz, que traz a vida. Então, quando a gente trata essa dor do parto com os olhos de Deus, isso muda muito, porque em cada contração a gente pode oferecer essa dor para Deus, oferecendo pelas almas, oferecendo pela conversão, pela própria saúde do bebê, pela nossa salvação. Então, no momento de grande dor, quando a gente se une a Cristo, lembra da dor dele, essa dor é tratada diferente. É o que eu já escrevi várias vezes. Uma cruz, uma dor sem Jesus, ela é simplesmente dor, é simplesmente sofrimento. Mas quando a gente coloca essa dor, essa cruz junto de Deus, ela traz vida, ela traz salvação, ela traz santificação, né? Então tratem isso de uma maneira espiritual. Não pensem que é simplesmente você e o seu corpo que vai dar conta. É Deus quem auxilia, é Deus quem dá a vida, é Deus quem capacita essas mulheres, é Deus que faz o bebê nascer, né? Então, não separem uma coisa da outra, né? Por mais que eu não sou cristã, eu não sou católico como vocês, mas ainda assim é Deus quem dá a vida para vocês, ainda que vocês não saibam, né?
Então, tratem essa maneira assim de dor como amor. Quando a gente consegue amar, colocar amor, significado nessa dor, tudo é mais fácil, tudo é diferente. E eu posso confirmar assim que quando eu estou em trabalho de parto, aquela parte assim, já no finalzinho inexpossível, que para mim é a parte mais dolorosa, eu consigo sempre lembrar de Cristo, e quando aquela criança nasce, é a coisa mais maravilhosa, assim, é a experiência mais feliz da minha vida. Foram 3 partos e... Ah, gente, é uma coisa assim que é inexplicável. Quando nasce uma criança, você olha para ela e você vê... Você vê, assim, o próprio sinal de Deus ali. Uma coisa assim... Você fala, não, doeu pra caramba, mas eu quero ter outro, eu quero fazer mais, eu quero gerar mais vida. Eu tô aqui pra isso mesmo, né? E, E e se você eu nem morrer lembra no mais da trabalho de dor. parto? Não lembra mais a dor. Tipo assim, a gente fala, eu daria vida pelo meu filho, eu faria de tudo, precisaria, eu cortaria um braço. Então, faça de tudo mesmo, dê a luz a ele, né? Dê a luz natural para ele. A melhor coisa que vocês podem fazer, né, pelos seus filhos, né? Estejam abertas à vida e mas vai doer. Mas a gente está aqui para isso mesmo, é para sofrer, né? Para gerar vida. A gente foi feita para isso. Então, amar isso de alguma forma e dar sentido a ela vai mudar tudo o nosso entender sobre o parto e de sofrer, né? Quando a gente sofre com amor é tudo diferente. Então, a, a Camila, né? A Camila Badia, ela tá indo aqui para ganhar mais bebê. E todos os partos dela foram cesáreos, foram 4 cesáreas. E ela tem um risco grande de morrer, né? Assim, porque já tá tudo grudado ali, tudo costurado uma no outro, né? E ela falou assim para mim um dia: e se eu morrer em trabalho de parto, né? Se eu morrer em campo de batalha, que graça não vai ser? E eu fiquei pensando, ela tem razão. Mas se eu morrer no parto, muito provavelmente você vai pro céu. Você morreu ali dando a vida, que é o que Jesus pediu, né? Então, eu tô muito tranquila em relação a isso. A cada parto eu tenho uma hemorragia pior, né? Nesse último parto eu perdi 1,5 litro de sangue em 30 minutos. Eu até pensei, nossa, acho que né, já era, eu vou me encontrar com Deus. Mas graças a Deus não. O médico estava ali, né? Deu tempo de fazer toda a intervenção necessária e não aconteceu nada, né? Mas eu vou deixar de ter filhos por causa disso? Porque eu posso morrer? Não. Porque afinal de contas eu posso morrer qualquer dia, qualquer hora. E se eu estiver fazendo o que eu estou aqui para fazer, vai ser melhor para mim, vai ser melhor para minha família. E eu vou ter a certeza de que eu fiz o meu melhor. Então, gente, não tenham medo de ter filhos, não tenham medo do parto. Hoje em dia, os médicos estão aí para auxiliar a gente, né? Tá muito mais fácil. E qualquer coisa a gente tem que estar entregue à providência divina, né? Não tenham medo, tá bom? Vamos trabalhar isso aí. Assistir o Até documentário porque, Renascimento do Parto. Sim. até porque o que a mulher vive ali é um prenúncio daquilo que está por vir na maternidade, né? Porque Uhum. o que ela vai viver para, assim, eu não sou mãe, né? Mas o que eu contemplo de fora, o que ela vai viver no perpério, o que ela vai viver ao longo da vida, tendo que educar aquelas crianças, a paciência que vai ter com as birras, com caráter, com temperamento, educar aquela criança, pegar a sua cruz mesmo, né? Então, no parto só iniciou, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Ali é o início de uma cruz que vai ser para a vida toda. Então, se você já começa fugindo dessa dor, lá na frente você vai se assustar mais, né? É aquilo que eu coloquei Sim. na apostila, né? A sociedade hoje é assim, né? Foge da dor e busca o prazer. Foge da dor e busca o prazer. Então, assim, não no sentido masoquista da coisa, Uhum. mas a questão de aceitar mesmo, né? De aceitar a cruz, amar essa cruz, né? E entender que se Deus fez assim, né? Por ser por essa via, né? Por via vaginal, por via natural, ele é Deus, né? Quem sou eu para questionar? Ele é perfeito em tudo que faz, né? Porque a gente tem que questionar por que a gente tem esse medo. Tem algo espiritual aí também, né? Essa questão do Sim. medo, de ser fora do normal. Estão querendo roubar da mulher a oportunidade de passar para aquilo que ela foi designada, né? Que quer ter o parto pela via natural, é aquilo que deu, é o plano de Deus para a mulher e sentindo dores, né? Uhum. Então, a partir do momento que, né, tudo que você falou,
a gente tem um olhar diferente em relação à dor, né? Tem um olhar diferente em relação ao parto, você já não vai querer mais fugir disso. É Você vai verdade. querer isso. É É interessante verdade. porque quando eu chego com algumas gestantes que eu acompanho no hospital, já chega assim, as enfermeiras trazendo cadeira de roda, tanto de Hum. gente me cutucando. O que que ela tem? O que que ela tem? Eu falei, ela tem trabalho de parto. Ela quer um Buscopan? Ela quer sentar? Aí as mulheres, não, deixa eu andar, eu quero andar, tira a cadeira de roda aqui. É remédio, não. E as outras mulheres lá, tudo num soro, olhando assim, nossa, que doida. O hospital todo para ver aquele evento, porque aquilo que devia ser normal virou anormal. E é interessante ver Não. esse contraste, né? Lógico que essas mulheres, tadinhas, é porque é por falta também, né, de informação. Uhum. Você vê o contraste, né, daquelas que estão fugindo daquilo e aquela que quis abraçar, porque foi a escolha dela, né, viver aquilo Sim. ali. É bonito ver isso. Não. A Mariane está perguntando aqui, tá falando aqui que muitas pessoas confundem parto humanizado com parto domiciliar, parto na água, sem anestesia, etc. O immersion clássico, o Marcelo, está Falou perguntando quase a mesma coisa. qual que é a É diferente. diferença, né? Você pode falar pra Então, gente, Sabrina? ele fez uma pergunta e ela meio que respondeu, né? Uhum, Hoje tem essa divisão, né? Humanizar, domiciliar na água, tal, tal. Vamos dizer, parto, gente, é um só. É o parto. Via uhum, natural, parto normal. O parto humanizado é a assistência que a mulher vai receber nesse parto. Que para mim é como se fosse um pleonasmo, redundância, né? O parto ele tem que ser humanizado. Mas como hoje não é verdade. assim, criou essa nomenclatura para diferenciar. Porque Uhum, dizer que um parto é humanizado, o parto humanizado é para umas e não para outras, é mesmo dizer que algumas mulheres são humanas e as outras não são humanas, né? Então, o parto humanizado é o quê? O próprio nome já fala, tratar a mulher como ser humano, né? Respeitar a fisiologia natural, intervir somente quando necessário, evitar as intervenções de rotineiras do hospital. Tudo que for fazer com aquela mulher tem que ser baseado em evidências científicas atuais, é aquilo que eu falei que a medicina está sempre evoluindo. Respeitar o fisiológico da mulher, deixar a mulher e o bebê ser protagonista daquele momento e intervir uhum, somente necessário. Isso é um parto humanizado. Independente se vai ser em casa, né, domiciliar, ou se vai uhum, ser hospitalar. Humanizar é a assistência naquela mulher. Domiciliar é o parto em casa. A única diferença é essa, que em vez de nascer no hospital, vai nascer em casa. Mas o tratamento também é o mesmo. E a mulher se sente até melhor, mais segura, porque está em casa, né? E tudo mais. É aquela questão que eu te falei que vai ajudar nos hormônios, porque você vai estar uhum. num ambiente seguro, enfim. Que às vezes o ambiente hospitalar atrapalha. E o parto na água é uma opção, né? Se a mulher quiser ganhar, ter o parto na banheira, na água. Aí eu sempre falo o seguinte: tem muitos hospitais que colocam uma banheirinha lá e fala, somos um hospital humanizado. Já vi isso. Uhum. Aí você vai ver, o hospital tem uma incidência de episiotomia altíssima, né, que é aquele corte, tem uma incidência de ocitocina sem necessidade altíssima, tem um índice altíssimo de violência obstétrica, mas colocou ali uma Uhum. piscina, colocou ali uma banheira e fala que é humanizado. É humanizado? Não é humanizado. Uhum. Porque, igual eu expliquei, humanização é a questão da assistência que aquela mulher vai receber. Pode Uhum. ser, ela pode ganhar na banqueta de cócoras, pode ganhar na piscina. Isso não vai fazer o parto ser humanizado. É a assistência que ela vai receber. E parto normal é o parto via vaginal. Então, a Uhum. diferença é essa, que o parto é um só. O que vai fazer ser, o que vai fazer o parto ser humanizado é a assistência que ela vai receber, sendo em casa ou sendo, né, no hospital. Então é Entendi. isso. A minha parte estreita comentou aqui: o parto normal é redentor para a mulher. Eu tinha muito medo, mas meu VBAC2 me levou para perto de Deus e me curou. Olha que legal, ela conseguiu ter um parto normal depois de cesárea. Depois Tá vendo, de gente? É cesárea. possível, viu? Várias mulheres perguntaram se é possível. É possível, sim.
tá bom? Mas o que vocês têm que fazer? Vocês têm que procurar um médico que seja realmente a favor de fazer um parto natural. Mas não que simplesmente diga a gente faz, e que se der certo, se correr tudo bem, a gente vai para o natural. Não. Vê o resultado. Quando as mulheres ali já tiveram seus bebês por via natural. Tá bom? Então vocês têm que procurar o resultado, procurar a estatística. Tem mãe dali, tá tendo parto natural ou não? Ele só fala que vai fazer e acaba não fazendo. No final você tem que ir para uma cesárea por qualquer motivo. Fico feliz por você, viu? Que você conseguiu um parto natural. Gente, e é redentor mesmo. A gente passa por aquela dor e a gente sai dali uma nova mulher. Sai uma mulher muito mais forte, né? A gente tem, digamos assim, um orgulho, sabe? Não, eu consegui, né? Eu trouxe a luz para essa criança. É algo assim que a gente... é inexplicável. E falando se você pode ter cesárea, pode ter parto normal depois de cesárea, que a Sabrina escreveu na apostila dela, gente. É uma apostila muito boa, vou falar de novo. Ela vai depois a gente vai mostrar o link para vocês, que vai falar sobre os mitos. Tanto que o Giovanni, o meu segundo bebê, ele nasceu com duas voltas do pescoço, né, com cordão do umbilical, e nasceu normalmente, né, assim, sem nenhuma intervenção. Tanto que o médico não viu, então a gente só viu a hora que ele saiu, eu vi no vídeo ainda, né? Aí mostra lá a enfermeira tirando, né, o cordão do pescocinho dele, nasceu tranquilamente, graças a Deus. Então não precisam ter medo, existem vários mitos, tá bom, sobre isso. E o cordão umbilical é uma delas, não é necessário fazer cesárea porque o cordão tá enrolado no pescoço, que o bebê não respira por ali. 30% dos bebês vão nascer com cordão, e às vezes nem é Nossa. detectado no ultrassom, vai descobrir na hora que nasceu, né? O cordão, ele é composto por uma substância, por um material gelatinoso. O bebê pode se enrolar no pé, no braço, no pescoço, é só um dos lugares, né? Não enforca, até porque ele respira, não é pelo por aqui, né? E um dos problemas, né, que veio com o ultrassom tá aí como uma benção, mas é essa ansiedade, né, de coisas que veio e que já vão gerando ansiedade na mulher. Então, se detectou ali um cordão umbilical enrolado no pescoço, já começa aquele terrorismo em cima da mulher. Sendo que não tem nenhuma evidência científica, não tem nada que fale que um bebê está correndo perigo com aquilo ali e que aquilo é uma indicação de cesárea. Que as pessoas podem confundir com prolapso de cordão. Prolapso de cordão é quando o cordão umbilical sai primeiro que o bebê, que é um caso muito raro. Isso também só tem como descobrir durante o trabalho de parto, não tem como ver isso antes. Então, circular de cordão é uma coisa, prolapso de cordão é outra coisa, né? E aproveitando que ela falou, né, do parto normal dela depois de 2 cesáreas, vou responder uma pergunta que me mandaram aqui, que é perguntando que tive 3 cesáreas, a última em 1 ano. Posso tentar um parto normal? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tempo, o intervalo, né, de uma última cesárea para ter um parto, né, natural é de 1 ano e 8 meses, né? A única restrição é esse tempo, de 1 ano e 8 meses. Entendi. Outra pergunta. Deixa eu ver aqui. A Beatriz escreveu: louvo a Deus pela vida de vocês que estão nos dando essa oportunidade. Gostaria de saber o que devo observar no médico para avaliar se devo seguir com ele ou não. Ótima pergunta. Então, não deixe para fazer as perguntas nas últimas consultas. Tudo que você quiser perguntar, pergunte logo de cara. Entendeu? Porque aí você já descarta. Você vai perguntar para ele o que ele acha do parto normal. Pergunta para ele quais são as indicações reais mesmo de cesárea. Vai perguntar para ele o que ele acha de uma doula. Vai perguntar para ele tudo. Porque normalmente eles vão falando assim, vamos deixar para falar sobre isso mais no final. Ou então ele vai falando assim, se tudo acontecer bem, você vai ter seu parto normal. Se, esse se já é estranho. Porque como assim se? É Você normal. vai ter. É normal. Tem lá as ressalvas em casos bem específicos.
Sabrina, Então, tá aparecendo aqui. Desculpa, tá aparecendo aqui que o Instagram vai encerrar a live. mas a gente começa outra. Tá bom, meninas, fiquem